Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. É muito bom saber que você confia na gente, né? E deseja Sim. passar esse tempinho juntos, né, Kelly? Sem dúvida. É maravilhoso ter você aí, né? Nosso coração se alegra muito, as expectativas sempre são altas em relação aos assuntos, e é esse momento que nós vamos passar com vocês, com certeza. Então, hoje a nossa conversa vai girar em torno das duas naturezas de Jesus. É uma coisa bem boa da gente pensar, né? Nossa, muito boa. Porque a respeito de Jesus se diz tanta coisa Tanta, diferente, né? muitas A coisas. gente já fez um programa inteiro sobre a humanidade de Já, Jesus, né? já ficou Você muito bom. já deve ter ouvido, se você não ouviu, vai subir para o YouTube, você Vale a pode, pena ouvir. vale a pena, porque é assim, existe um grupo de pessoas que acham que tem Jesus como um homem, Sim. como um profeta maravilhoso que viveu sobre essa Sim. terra, E as pessoas até falam, não, eu respeito. Nossa, ele tá entre os nossa, melhores seres conselhos humanos, maravilhosos, isso. sabe, modelo e tal, sabe? E esse é o Jesus histórico, porque a história diz que esse homem, Era né, desse passou jeito, assim, então passou é. por aqui, né? Isso mesmo. E tem aqueles que só conseguem encará-lo como Deus. Isso. Inclusive não sabem nem lidar direito com essa humanidade dele que a gente já Isso. Na conversou, né? realidade, eles nem acreditam muito, assim, que ele foi tão humano assim, e às vezes acho que até falta de Né? respeito, a É, maneira que a gente trata, ou seja, não aceitam meio que a é bem humanidade assim. dele, né? Mas nós somos cristãos e toda a Somos. nossa esperança está colocada em Jesus. Isso. Então, quanto É a mais nossa nós soubermos esperança. a respeito dele, né? Nossa, muito melhor. Tem Nós tudo a ver. precisamos conhecer aquele quem É, nós servimos, conhecer de verdade. e esse vai ser o nosso diferencial de quem vive nesse mundo mal, porque este é Isso. o mundo mal, né? Sim, nós vemos isso. E a gente, como cristão, a gente optou por isso porque a gente vê em Jesus a única solução para viver neste mundo mal, não Exatamente. A é? única solução, a única salvação de tudo isso que a gente vive E o por aqui, né? Evangelho mostra essa possibilidade para Mostra. nós. Mostra que Jesus veio com essa missão e vai, né, cumprir. Mas não é tão simples assim, porque mesmo com o Evangelho e tudo, alguns continuam com coisas assim, pensando em Jesus como o Filho de Deus sentado No alto e no sublime alto e trono, mas sublime muito trono. longe Isso, daqui, muito né? longe, Muito longe de longe, você, inatingível. sem entender, sabe? Isso. Né? Sem entender os seus sentimentos, você chegar por ele pedindo perdão. Ai, Senhor, sabe, eu sou É fraco, verdade, né? verdade. Sabe, diante de um Deus, né? Então, né? Inatingível na realidade. Então Inatingível. essa distância Tem torna-se também, né? imensa. Então, quando a gente pensa nessas duas naturezas de Jesus, e vai olhar assim, porque de fato é uma só pessoa com Isso. duas naturezas. Sim, na realidade não é tão simples de entender, né? Não é, né? Falando dessa maneira, quando a gente estuda, não, a natureza disso é isso, não. São duas naturezas numa É uma única só pessoa com pessoa, duas naturezas, né? Não é natureza simples. humana e natureza divina. E Divina. nessa conversa a gente quer mostrar para vocês, não é naturezas que se alternam. Agora eu sou Deus, agora eu sou homem. Não, Né? elas estão juntas. Elas estão juntas Elas sempre, convivem né? juntas Né? ali o tempo Também, todo né? na pessoa de Cristo. E eu acho assim, a nossa mente realmente finita não vai entender isso. Tá? Não Não vai entender. E sabe por que não vai entender? Porque está escrito que não vai. Porque a gente costuma chamar isso de o grande mistério da encarnação. Isso. Não é isso que a gente chama? Não, e a palavra, e a colocação é perfeita, é um mistério, Um né? mistério, Porque nossa, entender a a gente não grandeza entende disso como é que tudo, um Deus, né, que não sim, cabe no universo, se transforma bebezinho, num bebê. Né? A que gente já nasce num falou lugar isso. extremamente simples, é difícil mesmo, a gente Né? falou sobre isso no outro programa. Então, a gente vai para a Bíblia e tem verdades que a Bíblia explica direitinho. Isso. Você lê, você olha aquela verdade assim e diz assim, olha, não tenho dúvida nenhuma, tá tudo ok, Isso. tá tudo Você explicadinho. pega né? aquilo e compreende Né? rapidinho. Agora, tem verdades ali que você lê e fica pensando, De que jeito? como é? Né? Sim. O que será? Tá? Aham. E daí? Né? E uma dessas verdades que a gente não entende direito é a respeito dessa natureza de Isso. Jesus.
sabe? É um né? mistério É mesmo. mistério mesmo, Sim, sabe? sim. A gente tem que... Mas eu entendo também que Deus quer que a gente compreenda, por mais Sim, complicado que seja que ele dá para a algumas nossa humanidade, dicas. Ele dá sim algumas orientações. Nós vamos aceitar primeiro pela fé, sem dúvida, É o primeiro né? passo, né? Isso é como se fosse como a gente falou num outro programa, né? Vai ser uma revelação para nós, o aceitar isso, porque é muito sobrenatural, de fato sim. Então, como a Bíblia vai apresentar isso em algumas situações, eu resolvi pegar uma cena do Evangelho de João, né? Onde vai falar do relacionamento de Jesus com 3 irmãos. O relacionamento dele com Lázaro, com Marta e com Maria, tá? A primeira coisa que a Bíblia vai dizer a respeito disso está lá em João 11, que está escrito assim: Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro, tá? Então, nós temos o ponto de partida aí. Jesus amava esses 3 irmãos. A família. Amava essa família. Aí a Bíblia vai contar que Lázaro ficou doente, tá? E corria risco de vida. Aí as irmãs, né, mandaram buscar Jesus. Isso. Mas Jesus morreu antes que ele chegasse, tá? Lázaro morreu. Lázaro morreu antes que Jesus chegasse. Aí quando Jesus chega, ele já tinha sido sepultado, né? Já fazia 4 dias. 4 dias. Os amigos estavam lá consolando as irmãs, Isso. né? Ou seja, uma tristeza só. E Marta, a gente sabe, Marta foi a primeira a correr ao encontro de Jesus. E ela disse para Jesus assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, tá? Sim. Maria foi depois dela. Isso. E falou exatamente a mesma coisa. Sabe? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, as 2 irmãs, a mesma situação, as mesmas palavras. Mas Jesus não usou as mesmas palavras. Agora, a resposta que Jesus deu para elas foi diferente mesmo. Foi diferente. Quando Marta falou para ele, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela praticamente estava falando assim: ó, Jesus, o senhor chegou tarde demais. Agora já aconteceu. Devia ter chegado um pouco antes. Aí Jesus fala para Marta assim: eu sou a ressurreição e a vida. Tá? Quando Maria chega e fala a mesma coisa, o que é que Jesus faz, né? Jesus olha para ela, quase perdeu a fala. Sim. Chora, coloca-se ao lado dela. Isso. E chora, tá? E ele diz assim: fala para mim onde é que vocês puseram ele. É isso que ele falou. Você veja que reações diferentes, né? Chegou então, eu sou a ressurreição, a vida, parece que mostrando a parte divina dele, digamos. E foi isso que ele fez. Foi o que ele fez, não foi? Para Marta, realmente, nesta hora, ele revela aquela natureza divina. Eu sou aquele que pode ressuscitar. Isso. Sabe? Todo eu poder. Sou aquele que dá vida, eu sou poderoso. Isso. Essa é a divindade exposta. Essa é a divindade. Tá? Quando ele chora vendo Maria chorar, foi a humanidade dele gritando ali. Revela aquela humanidade dele. Sofrendo quando alguém morre, quando um amigo da gente morre, quando um querido nosso morre, a gente chora. Não tem tristeza maior. Não tem. Do que mesmo que você, morte. Não tem. Gente, mesmo que você esteja esperando essa morte há meses, no caso de doença, anos. Tudo, e sabendo vai que ser vai, fácil. Naquele momento a gente vai chorar. Né? A gente vai chorar, vai sofrer. E vou falar uma coisa para vocês. Quando Jesus chegou lá, tá? Ele chegou sabendo que ele podia ressuscitar Lázaro. Sabia, com certeza sabia. Por isso que a gente está comentando que ele chorou. Ué, aí você fala assim, mas se ele sabia que ele podia ressuscitar, por que chorou? Né? Né? Mas é justamente para isso, para que nós saibamos a dimensão da humanidade dele. Sim, né? sim, uma dimensão tão grandiosa quanto a divina. Ele mostrou-se grandioso com Marta, sim. sabe? E solidário sim, e humano. E sofreu com Maria. Maria, sofreu a dor de Maria. Então, essa é a proposta do Evangelho. Mostrar Jesus para nós verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Ao mesmo tempo. Nossa. Né? E esse texto ficou perfeito para ficou bom demais, isso, né? Essa cena toda, essa né? Cena eu também achei. Jesus. Sabe por quê, querida? Ele podia vir como Deus disfarçado de homem. Né? Podia. Seria só um disfarce. Sim, não teria humanidade nenhuma, né? Não.
E não dá também para falar, agora vou pegar um homem e botar poderes divinos nele, né? Não. Um Superman, né? Não. Uma coisa assim, né? Senão seriam esses super-heróis que tanto a gente vê por Pois aí, é, né? Que existe só na Seriam ficção, estranhos, né? daí ficariam meio fora do lugar. Então eu acho que essa cena mesmo, com essas irmãs vivendo esse luto aí, sim, demonstra muito. o tanto quanto ele é Deus e o tanto quanto ele é homem, O né? quanto ele conhece a dor do outro, dos Eu outros. sou né? a ressurreição à vida. Essa é uma declaração da divindade dele. Isso. Tá? Porque ele não disse para elas assim, olha, eu posso ressuscitar Lázaro. Ele poderia ter dito, não, né? Ou chegar eu posso assim, ressuscitar Lázaro. Rapidinho. Não, Aí, pode deixar que eu cheguei e já resolvo, né? Isso não deu. Não. E quando ele diz assim, eu sou a ressurreição, é muito mais do que eu posso ressuscitar. Sim, até porque não se trata de uma morte só, né? Aí eu fiquei até emocionada. Nossa, eu também. Essas coisas. Na verdade. É muito lindo. É muito lindo, gente. Eu acho lindo demais. Não é só essa morte física, a gente está falando também da morte eterna, né? E sabe, é assim porque você que está conosco há 4 anos, que esse programa tem, estamos na 4ª temporada, eu sou aquela que repete toda hora. Nós somos 100% naturais, 100% espirituais. Sim, sim. E isto, eu quero dizer que é ao mesmo tempo. E nós fazemos ao contrário, nós somos espirituais quando a gente está debruçado na Bíblia, ou quando está no final de semana do culto. E não é. O espiritual caminha junto com o natural. Né? Também para você, também para mim, para todos mundo, nós. Né? Tem os dois lados também. E Jesus vai mostrar em vários pontos, tanto essa divindade como essa fragilidade humana. Várias vezes. Tem lá um texto em Lucas 10, onde ele diz assim, Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Uau! Nossa, como é que ele vai ver? Onde? Quando? Da onde ele vai ver? Na pré-história? Ou quando Satanás caiu? Quem era? Onde é que ele estava? Né? Aí está mostrando um lado dele. O lado absolutamente divino. Né? Quem era ele, aonde ele vivia, que ele viu essa cena. Que ele viu essa queda de Satanás. Né? Olha que legal. E sabe, em outras, tem uma outra também que eu quero que você veja, em Marcos 2, começando no 5, diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um, que é Deus? Ele era. Ali Jesus já estava causando, né? Ele já estava movimentando o mundo religioso. Como vai falar um negócio desse? E ao falar essa coisa, ele estava declarando a divindade dele. Sim, ele ia curar, ele curou, mas primeiro ele falou, seus pecados estão perdoados, o lado divino. Tem uma muito também boa, em João 8,58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nossa. É outra declaração. O eu sou declaração mais de divindade, do que divino, né? Quando ele fala. Então, eu acho assim, essas a gente devia apresentar para aqueles que chegam para a gente e falar, gente, foi o maior profeta que andou sobre a terra. Sim. Aí a gente fala, vou te mostrar 3. Isso. Boa, boa. Não é boa, isso. né? Não foi só profeta. Porque os que estão falando isso estão falando assim, eu tô me apoiando em documentos dessa época e ele pode até trazer o documento histórico. Sim. Aí eu posso apresentar o documento bíblico. Divino mesmo. Né? Pode sim. Então, eu acho que esse encontro com Marta, o com Marta mostrou a divindade. Isso. O com Marta. Né? E com Maria, a humanidade. A humanidade, a fragilidade humana. Isso. Né? O sofrimento ali da dor da morte. Gente, olha que mistério. A divindade unida à fragilidade. Sim. É possível a nossa mente captar com facilidade. É um mistério, né? Não é fácil, não. Mas sabe por quê? Porque para a gente ter um Deus que entende de emoção, que entende de sentimento. Exatamente, por isso que é tão extraordinário. Não tem religião nenhuma que tenha um Deus que entenda de sentimento. Que conhece as emoções. Bem isso. As demais religiões, eles estão lá e o ser humano aqui. Não, a nossa fé... Né? Jesus ele esteve envolve aqui. Um Deus que conhece emoções. As nossas emoções. Bem isso. Então, eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê.
Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre as duas naturezas de Jesus, né? Sim, a natureza divina, a natureza humana. E a gente precisa, às vezes, de discernir isso ou de um momento disso em algum momento da nossa vida. Não é verdade? Do jeito que aconteceu com as irmãs ali. Sim, sim, sabe? com Marta e Maria. De repente, como expectativa de poder ver o irmão de novo, Marta precisava de uma revelação assim. Né? Eu sou a revelação. Eu sou a ressurreição e a vida, as coisas Isso. continuam, não termina. Enfim, ela precisava de uma revelação Ela teológica. precisava ouvir aquela palavra, né? E, de repente, tem horas que a gente não precisa de uma revelação teológica, a gente precisa sentir um colinho de Deus. Sim. Né? Foi o que ele fez com Maria, né? Sim, exatamente. Né? Às vezes nós precisamos de algumas palavras, sim, mas às vezes nós precisamos só de um colo. É bem assim. Ou você precisa de uma verdade. Isso. Que vem do céu, Isso. ou um aconchego que vem do céu. Ou um aconchego. Né? Que vem do céu. Né? Né? Que pode chegar de várias maneiras. Né? No natural isso acontece. Às vezes a gente vai precisar de um amigo que vai ter que chegar e falar assim, Kelly, para com essas frescuras, sabe? Ergue tua cabeça, sabe? Toca tua vida, esquece isso e vai andar. Ou seja, chegar duro. Chegar né? duro. Enfrentar, sabe? Enfrentar, chamar atenção. Às vezes eu tenho que chegar e falar, vem cá, Kelly, vamos chorar juntas, sabe? Porque a coisa está pegando mesmo, Sim. né? Então, nós temos essa possibilidade com o nosso Deus. Nossa! Né? Isso é ótimo. E isso é maravilhoso. Até porque nós sabemos que Ele ouve, né? Que Ele conhece os nossos sentimentos. Então, nós podemos, de fato, rasgar o nosso coração e Ele vai nos entender, né? Tanto o nosso lado humano, frágil, pecador, que chora, que lamenta, quanto, né? Sabe? Essa divindade dele que nós precisamos como consolo. Né? Isso facilita até quando a gente está buscando uma resposta dele, tudo buscando e lendo a Bíblia, tudo, ou buscando, ou vem um profeta, ou vem alguém orar com você. Sim. E te dá uma palavra que na Bíblia você diz, que dura palavra é essa? Mas era o que você precisava, né? Sim, sim. Que dura palavra até porque é nem essa, sempre né? a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir. Pois é. Né? Né? Deus, às vezes, Ele traz palavras para nós duras, de repreensão mesmo. O discernimento é importante, porque até no nosso natural, sabe? Às vezes a gente vai acabar confrontando na hora errada. Sim. A Kelly precisava ouvir, sim, que ela tem que erguer a cabeça e tá. Mas não naquele momento, vamos supor. Tem que, né? De repente você tinha que ter esperado. Tinha que esperar, falar, né? Uma sensibilidade. E aí que a gente peca, né, Kelly? Não tem que, de perfeita, repente, os estragos são feitos. Não tem. E às vezes não é nem com intenção. Não é. É as melhores intenções. Às vezes alguém até vai, para querer consolar você, diz assim, mas ela precisava ser confrontada. Sim. Precisava sim, mas não aquela hora. Não, aquela hora era a hora de só abraçar, dar um abraço e chorar, ouvir como a Bíblia chorar diz, junto. Né? Sim, né? sim. Então, e com Jesus é assim, né? E essa dualidade tem até assim, você vê, leão, cordeiro. Sim. Não é muito interessante? São figuras muito antagônicas, né? Demais, a diferença sabe? é muito grande. Mas é lindo. Um conselheiro perfeito, sim, aquele que chora junto, né? É muito interessante, sabe? Muito grandioso. Não é fácil pensar num Deus convertido em ser humano, de jeito nenhum. Né? Não, até porque o espelho somos nós mesmos, né? Claro. A gente se enxerga e vê, meu Deus, como pode, né? Bem assim. Mas eu vou continuar um pouco ainda com as irmãs, para a gente aprender mais alguma coisa. Vamos lá. Lá em João 11, no 38, diz assim, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou-lhe Jesus, tirai a pedra.
Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, o rosto envolto no lenço. Então ordenou-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Tá? Que cena, hein? Ai, nossa, Que é um dos cena. textos mais lindos, né? Maravilhosos. Eu já Aliás, vi, tudo é tão lindo, né? já vários filmes foram feitos dessa cena, mas eu assisti um filme, eu não me lembro qual deles, né? Mas que a cena foi tão perfeita, foi tão Eu também, extraordinário. eu tenho um assim na que minha mente. Isso, de repente até o mesmo, depois vamos até conferir. Gente, eu fiquei meio paralisada. Ele vem assim. andando com aquelas faixas se desmanchando, branco, né? branco, assim. Aqui envolto, tudo. É Isso, impressionante. É impressionante. É Então eu fiquei impressionante imaginando, mesmo. gente, essa multidão que viu esse milagre, né, lá na frente foi aqueles Se que no negaram cinema Jesus. causou impacto, imagina ao vivo. Imagine Né? ao vivo. E a cena em si. Mas vamos pegar as frases que eu li aqui para você. Diz assim: Jesus agitando-se em si mesmo. Outras traduções diz profundamente comovido. Sim. E tem alguns estudiosos e comentaristas que diz que a tradução mais confiável, por incrível que pareça, é furioso. Aí a gente Furioso. fica, como assim? Diferente, Furioso, né? furioso. Bem diferente. Agitado, emocionado, comovido e furioso. Sabe? Aí, porque você não tem sentido furioso com o quê? Aí, quando a gente vai ler, a gente vê assim, é furioso contra a morte, porque o que tinha acontecido ali Ele tinha era a morrido. morte, né? Sim. Sabe? E essa morte, olha o estrago que tinha feito, a dor no coração daquelas mulheres nós não que Jesus temos, amava. a gente não tem um Deus que chega lá e diz assim, tá vendo, gente? Sim. A vida é assim. Sim. Sabe? Todo mundo vai morrer. Inclusive Lázaro, que morreu depois. Sim, né? acabou morrendo, a gente então sabe. podia ter feito assim, sabe? Aham. A vida é assim mesmo, né? Não, mas é para mostrar mesmo um Deus que fica muito mal diante do sofrimento humano, Sim. sabe? Sim, e você sabe que quando nós assimilamos essa realidade que Deus, ele se sensibiliza, ele vê a sua dor, né? Isso nos chama muito a atenção e nos aproxima dele. E a ideia é essa, Deus ele quer um relacionamento conosco. Então, esse lado que ele conhece ser humano, né, é por conta da humanidade de Jesus, o que ele viveu aqui. E sabe, queridos, este lado a respeito do sofrimento de morte, Sim. sabe? Mas se a gente pensar como a morte entrou e por que a morte existe, Sim. a morte é resultado de pecado. De Ela pecado. só entrou por causa conta do pecado. Sim, né? foi Sabe? a porta então, da morte, foi o pecado. essa humanidade dele é justamente trabalhar com essas duas coisas mais difíceis na nossa vida. Isso. É o pecado e a morte. O pecado e a morte. Né? Que é a mesma coisa, a enfermidade, o sofrimento e a morte. Sim, né? sim. Que é tão duro, tão Que difícil para né? todos nós, para todos nós. Sabe? Não há nada pior. E, queridos, tudo isso, esse sofrimento, essa miséria, a morte, a separação, Sim, sim. o que está por aí, o egoísmo, a violência, a responsabilidade é do ser humano. É nossa. Tá? Sim, sim, sim. Não pense que um ser humano fez isso e se propagou. Nós, mesmo como cristãos, às vezes estamos reproduzindo isso em algum momento, em algum lugar. Nossa, né? sim, sem dúvida. Ninguém e é às vezes santo, não, assim. nem é a né? intenção, mas esse pecado, essa natureza pecaminosa... Está enraizada em nós. Isso, está enraizada em nós. É isso mesmo. Então, às vezes, a gente fala o que não deve, age da maneira que não pode, pecamos. E a gente está vendo aqui um Deus que veio não para trazer julgamento sobre isso, sabe? Sim. Mas veio para sofrer esse julgamento. E sofreu. Né? E sofreu mesmo. Sofreu mesmo. Foi condenado e conheceu, passou pela morte. Do jeito que muitos esperavam, ele podia ter vindo mesmo com uma espada na mão. Poderia. Aquelas que são descritas que os anjos têm, cheia de fogo, que passa a espada aqui, cai 1.000, 2.000, 3.000. Com todo aquele brilho, aquela grandeza e poder. Coisa. Gente, ele veio para receber pregos na mão. Isso. Sabe? Para ser humilhado, sabe? Né? Para ser então, desprezado. Eu acho que é importante, assim, a gente usou um programa inteirinho,
falar para você de novo, para reconhecer essa humanidade de Jesus. Sim, sim, né? sim. Que ela foi tão perfeita, né, para o propósito maior que foi o sacrifício para nossa salvação, né, que nós não podemos desprezar essa humanidade dele. Vamos negar a salvação. Vamos negar a salvação. Não porque teria foi acontecido. assim que ele fez, não teria acontecido. Não teria acontecido. Se não fosse, não teria. A gente Não. estaria negando. Sim, né? sim. O escritor de Hebreus vai dar uma ideia bem detalhada, sabe? Da realidade dessa humanidade que eu quero ler para você. Está lá em Hebreus 2, a partir do verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou, para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse texto é um texto poderoso, né? O escritor de Hebreus mostra assim, o poder, né, de Jesus sobre a morte. Demais, né? sabe? E a gente entender que essa humanidade, ela veio, ela tem que ser entendida porque ela é o cumprimento de promessas fundamentais que estavam lá atrás. Sim, né? exatamente, foi o cumprimento dela. Da primeira promessa feita da primeira Éden. no Éden, No Éden. né? Inclusive da primeira feita no Éden, porque o que Deus prometeu lá no Éden em Gênesis? Ele diz que aquele nascido de mulher, né, Sim, esmagaria pisaria a cabeça da serpente. A cabeça da né? serpente. Isso mesmo. E essa promessa veio se cumprir no nascimento dele, Uau. né? Sim, é bem isso. Plenamente Foi Deus. lá no início. Plenamente homem. Exatamente. Plenamente Deus, plenamente homem, né? Isso. E, e é tão interessante que é uma coisa não anulando a outra. As duas importantes para um propósito maior. O desafio final. justamente é esse, né? Como essas duas naturezas se relacionam, Sim. né? Sim. Porque, às vezes, sendo plenamente humano, ele demonstrou algumas características humanas. Por exemplo, desconhecimento. Eu não sei algumas coisas, que ela não sabe algumas coisas. Sim, E sem Jesus dúvida. demonstrou em algumas situações desconhecimento da situação. Ficando exatamente só humano, né? Sim, Você sim, lembra sim. da cena lá que ele andando e de repente ele volta lá e fala, quem me tocou? A da mulher hemorrágica lá. Quem me tocou? Aí ele fala, quem te tocou? Tem um todo monte mundo de te gente tocando, aí está no meio da te multidão, empurrando, né? sabe? Ele falou, não, eu quero saber quem me tocou, porque saiu virtude de mim. Sim. Então é um desconhecimento né? Que humano, legal. né? Sim, Só, sim. né? Se ele tivesse usado a deidade dele ali, Naquele momento. Deus ele ia falar, gente, olha para trás que uma mulher com uma hemorragia aí me tocou e tal. Traga ela para mim que eu traz quero que eu vou fazer. curar. Não. Tudo tem intenções muito claras e que é difícil a gente, né? Sim, né? sim. Mas é muito interessante Mas também, refletir. e teve horas que ele precisou mostrar só aquela parte mesmo de Deus dele, que sabe todas as coisas. Isso. Né? Foi o que ele fez lá com o Natanael. Que o Natanael era aquele intelectual que a gente já comentou aqui, que falava, não é bem assim, né, que queria, que não acreditava tanto. Ele chegou e falou assim, Natanael, eu te conheço. Ele falou, da onde, Natanael? Falou. Ele falou, eu vi você sentar numa figueira. Aí ele falou, da figueira. Ele falou, então o senhor é Deus. Assim? Então o senhor é Deus, porque não tem visão de raio-x, né? Não tem. Não. Né? Ele simplesmente, ele sabia. Ele sabia, Ele então sabia ele mostrou, quem era. né? Então, são essas características para mostrar que não são naturezas alternadas. Não. Né? Elas correm em paralelo ali, né? Isso mesmo. E o que muda é a ação. Às vezes ele agia exatamente como homem e às vezes exatamente como Deus. Como né? Deus, e é isso que torna tudo muito interessante. Né? Muito interessante e fascinante. Não é mesmo? Então, e a Bíblia vai mostrar que sempre fazendo isso, ele nunca fugiu do propósito divino humano. Isso. Né? Ele, na realidade, ele foi fiel a Deus Pai, né? Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado aqui a essa terra como humano também. Sabe? E vou fechar com a cena ainda lá de Lázaro, tá? Vamos lá. Lá em João 11, no 47, diz assim, então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. E desde aquele dia resolveram matá-lo. Então,
ele fez isso intencionalmente como Deus. Exatamente. Porque ele sabia que ele precisava ser morto. Ele precisava ser morto e o caminho para isso seria Certo. realmente realizar os milagres e mexer fazer com tudo os isso, religiosos né? daquela época. Se ele pretendia nos salvar da morte, ele precisava morrer. Isso. Né? E ele morreu. É. Morreu por amor a você, né? Sendo divino e sendo humano ao mesmo tempo ali. Gente, eu gostei muito dessa conversa. Eu gostei demais também. E eu te convido para ouvir outras como essa num próximo programa, tá? Deus te abençoe.